Oi gente, tudo bem? Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho sobre Memórias Póstumas? Pois ontem a gente deixou Brás Cubas sozinho com seus pensamentos, analisando a história de Dona Plácida, né? E aí no capítulo seguinte, o estrume, a gente tem uma pequena tomada de consciência. Parece que Brás Cubas é quase resgatado por uma consciência mais humana, que tenta ali fazer se sentir mal pelo fato de ter se aproveitado de Dona Plácida. Ter se aproveitado da sua miséria, da sua história tão triste. A consciência, no caso, né, acusou-me de ter feito capitular a probidade de Dona Plácida, obrigando-a a um papel torpe, depois de uma longa vida de trabalho e privações. Medianeira não era melhor que concubina, e eu tinha abaixado a esse ofício à custa de obséquios e dinheiro. Brás Cubas então sabia do papel que ele impunha a Dona Plácida e da fragilidade dessa mulher, o porquê, né, quais as razões que levaram ela a aceitar essa posição na vida. E por um momento a consciência dele tenta chamar ele de volta para o lado bom da força, vamos dizer assim, mas não é o que acontece, porque Brás Cubas, mais do que rapidamente, justifica que graças aos seus vícios muita virtude foi realizada. Brás Cubas acaba aí criando a ideia, né, e alimentando essa ideia de que graças aos seus vícios Dona Plácida conseguiu um novo rumo, um novo sentido na vida, muito melhor do que o anterior. E aí ele saca essa frase célebre, né, do livro: o vício é o estrume da virtude. Quer dizer, graças ao seu vício, Dona Plácida acabou tendo um final melhor do que teria. Se não fossem os meus amores, provavelmente Dona Plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas. Mais uma vez a gente vê Brás Cubas tentando justificar os seus atos, porque ele tem uma consciência punitiva que chama ele, né, para esse julgamento, mas ele rapidamente encontra alguma outra postura, alguma outra posição de raciocínio que o deixa mais confortável. Brás Cubas é muito ágil nisso, ele não perde tempo sofrendo, né? Ele, mais do que depressa, encontra alguma vantagem em ser como ele é, em viver como ele vive. No capítulo seguinte, a entrevista, a gente tem aqui um primeiro momento em que Virgília e Brás Cubas parecem sofrer um pequeno abalo. Uma coisa pequena, um detalhe, mas eu acho que nós leitores temos que guardar esse momento com atenção. Brás Cubas fala que os encontros eram bons, muito agradáveis, muito alegres, mas eles tinham entrado numa rotina, quer dizer, as coisas começaram a se repetir. E naquele momento, né, em que a rotina vai tomando conta do casal, Virgília começa a flertar com um outro rapaz num baile, numa festa, né, na casa da baronesa, inclusive. E Brás Cubas percebe e fica muito irritado. Quando ele vai tentar conversar com ela sobre isso, Virgília desconversa, faz uma brincadeira, muda de assunto, e Brás Cubas, mesmo consciente que ela não se defendeu, quer dizer, ela aceitou aquilo de verdade como se tivesse acontecido, acabou deixando pra lá. Ele diz aqui, né: eu não tive remédio senão rir também, e tudo acabou em galhofa. Era claro que me enganara. Quer dizer, ele sabe que Virgília então estava começando a se interessar e começou a flertar com outros rapazes nas festas, e isso já é uma primeira rachadura na história de amor deles. No capítulo seguinte, a presidência, Lobo Neves aparece com uma novidade. Ele vai ser transferido, ele vai trabalhar em outra província, o que automaticamente deixa Virgília e Brás Cubas numa situação de impossibilidade de viver aquela história, porque ela vai ser então deslocada junto com o marido para uma outra cidade. Isso vai impedir os encontros na casinha. Virgília fica muito nervosa, muito chateada, tenta argumentar com o marido, mas parece que a coisa vai acontecer mesmo. Aliás, Lobo Neves aqui nesse capítulo aparece ainda mais ambicioso, ainda mais focado na carreira política dele, né? Ele fala aqui: dirás que sou ambicioso? Sou deveras, mas é preciso que não me ponhas um peso nas asas da ambição. Quer dizer, ele não quer que Virgília o limite de alguma forma com seus desejos de ficar ali na cidade, impedindo o seu crescimento profissional, né? Virgília fica desorientada e acaba discutindo com Brás Cubas, que num gesto bastante egoísta, eu diria, acaba jogando a decisão
da história de amor deles na mão de Virgília. Ele fala aqui: a minha felicidade está nas tuas mãos. Nesta pequenina mão está toda a minha existência. Você é responsável por ela. Faça o que lhe parecer. E vira as costas e vai embora. Quer dizer, diante daquela problemática, que era um problema dos dois, na verdade, né? Brás Cubas diz: olha, pensa aí você que vai decidir, é na sua mão que tá a minha vida, porque isso é tão importante para mim que você sabe o que eu gostaria que fosse feito. Noutra ocasião, por diferente motivo, é certo que eu me lançaria aos pés dela e a ampararia com a minha razão e a minha ternura. Agora, porém, era preciso compeli-la ao esforço de si mesma, ao sacrifício, à responsabilidade da nossa vida comum e, conseguintemente, desampará-la, deixá-la e sair. Foi o que fiz. Brás Cubas teve um gesto nem um pouco simpático, né? Abandonando Virgília justamente nesse momento aqui de dúvida, né? Sem saber o que vai acontecer com a história de amor deles. E no capítulo seguinte ele fala mais, o capítulo Compromisso. Ele diz que ele até se arrependeu desse gesto, mas alguma coisa dentro dele pedia para ele continuar sendo maldoso dessa forma, deixando que Virgília resolvesse sozinha como ia definir essa história, o que ia acontecer com eles, e jogando ainda o seu sofrimento na mão dela, né? Eu tenho a impressão aqui que uma das intenções do Brás Cubas fazendo isso era perceber o quanto Virgília gostava dele e o quanto ela ia se desesperar e se descabelar diante da possível separação. Ele queria dela uma prova de amor, mas ao mesmo tempo ele queria ficar no conforto de não precisar decidir nada e de não precisar tomar posição nenhuma, né? No texto ele fala: às vezes sentia um dentezinho de remorso. Parecia-me que abusava da fraqueza de uma mulher amante e culpada, sem nada sacrificar nem arriscar de mim próprio. E, quando ia capitular, vinha outra vez o amor e me repetia o conselho egoísta, e eu ficava irresoluto e inquieto, desejoso de haver e receoso de que a vista me levasse a compartilhar a responsabilidade da solução. A solução vindo de Virgília para ele ia ser uma demonstração de amor, né? Uma confirmação aí da intensidade da história deles. Falando aqui agora, será que isso tem alguma coisa a ver com aquele joguinho que ele fez com a Virgília quando percebeu que ela estava dando bola para outros rapazes? Será que aqui ele não acabou se vingando de alguma maneira da Virgília, né? Pode ser. Esse jogo egoísta de Brás Cubas, na verdade, de deixar na mão de Virgília uma solução, é uma maneira muito característica dele de não se comprometer com seriedade em assunto nenhum, né? Lembra que um dos lemas da vida de Brás Cubas é não ter responsabilidade e nem compromisso. Então, aí no capítulo seguinte a gente começa a ver uma solução que está se armando para os dois amantes. Por mais inacreditável que possa parecer, é uma solução que vai surgir para eles. Lobo Neves chama o amigo Brás Cubas e lhe oferece um cargo de confiança para que o amigo o acompanhe e acompanhe a família para o norte, para a província. Pode parecer surreal isso, né? Mas Lobo Neves diz assim: você é rico, não precisa de um magro ordenado, mas se quisesse obsequiar-me, ia de secretário comigo. Brás Cubas reage assim: meu espírito deu um salto para trás, como se descobrisse uma serpente diante de si. Encarei Lobo Neves fixamente, imperiosamente, a ver se lhe apanhava algum pensamento oculto. O próprio Brás Cubas desconfia desse gesto de Lobo Neves, como se Lobo Neves estivesse tentando dar um golpe nele e em Virgília, mas o que ele vê é nem sombra disso. O olhar vinha direito e franco, a placidez do rosto era natural, não violenta, uma placidez salpicada de alegria. Brás Cubas aceita o convite, meio sem pensar ali, no calor do momento, e sai com uma tirada no final do capítulo que eu achei incrível. Na verdade, um presidente, Lobo Neves, né? Uma presidenta, Virgília, um secretário, ele, Brás Cubas. Era resolver as coisas de um modo administrativo.
Eu não sei, eu tive a impressão com o final desse capítulo que Lobo Neves parece que sabia do que estava acontecendo e para evitar maiores dramas acabou levando o Brás Cubas junto. Será? Não sei, pode ser que não, pode ser que realmente ele seja ingênuo bastante para querer fazer isso por amizade a Brás Cubas, né? Bom, gente, mas então vamos ver o que vai acontecer aí com essa história de amor que já está em risco, né, agora, diante dessa mudança. E vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. É isso, amanhã eu volto, gente, para falar mais um pouquinho sobre Memórias Póstumas. Tchau, até mais!